Sou o pastor Geraldo Matos, bem-vindo a mais um devocional Palavras de Esperança. Estamos falando sobre 5 princípios para ser abençoado por Deus. O primeiro princípio, obedecer à palavra de Deus. O segundo princípio, semear na terra. E o terceiro princípio, estar preparado para enfrentar os inimigos. O texto que nós estamos usando como base está em Gênesis capítulo 26. Eu quero ler os versículos 12, 13 e 14. Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu, continuou prosperando, ficou riquíssimo. Tinha ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. Ou seja, quando Deus aparece para Isaac, falando para que ele não descesse ao Egito, mas que ficasse na terra, que Deus iria abençoá-lo ali naquela terra, Isaac, ele obedece a Deus, ele ouve a palavra de Deus e ele fica na terra e começa a trabalhar a terra, começa a semear, e ele recolhe 100 por um, ele começa a prosperar e ele se torna riquíssimo, ele começa a crescer naquela terra. E aí os inimigos de Isaac se levantam. Os filisteus, quando viram que Isaac estava crescendo, estava prosperando, que Deus estava abençoando a vida de Isaac, eles se levantam contra Isaac porque, na verdade, Isaac já constituía uma ameaça à sua terra, aos inimigos que moravam por ali também. E os inimigos, então, expulsam Isaac da terra. Isaac era um homem de Deus, logicamente obediente, tinha um propósito de Deus na sua vida. Quando nós temos um propósito de Deus na nossa vida, nós temos direção, nós temos rumo, Deus conduz a nossa vida. Ele foi morar um pouco mais adiante no Vale de Gerar. Chegando ali no Vale de Gerar, não tinha água para sobrevivência. E ele tinha famílias, tinha servos, tinha animais e ele precisava de água. Então ele resolve cavar, ou melhor, desterrar 3 poços que o seu pai Abraão havia cavado alguns anos antes e que os inimigos de Abraão tinham aterrado também. Ele desterra o primeiro poço. Quando ele termina de desterrar, ou seja, quando ele acha água no primeiro poço, os inimigos vêm e falam assim: esse poço aí é nosso, essa água é nossa. E Isaac não queria contender com seus inimigos. Chamou aquele poço de contenda, ou de Ezeque. E Isaac vai para o segundo poço. Chegando lá, ele novamente desterra, acha água no segundo poço. Os inimigos deixam o primeiro poço porque eles não queriam água, eles queriam contenda, eles queriam oposição. E vão até o segundo poço para reivindicar a água para Isaac, dizendo que a água era deles. Isaac entendeu que eles eram adversários. Isaac abre mão daquele poço e chama aquele poço de Sitna, ou seja, adversário. Essa palavra Sitna tem a mesma raiz da palavra Satanás, que significa adversário. Isaac deixa para lá esse segundo poço e vai para o terceiro poço. E Isaac novamente desterra o terceiro poço, acha água, só que os inimigos de Isaac não foram lá reivindicar a água, nem criar contenda com Isaac. Por quê? Porque certamente eles pensaram assim: esse homem, ele é um homem perseverante. Nós viemos aqui, tomamos o primeiro poço dele e foi para o segundo. Fomos lá, tomamos o segundo poço dele e foi para o terceiro. Se nós formos lá e tomarmos o terceiro poço, ele vai para o quarto e assim sucessivamente. É melhor a gente parar por aqui. Ou seja, quando nós temos um propósito de Deus nas nossas vidas, quando o inimigo se levanta, nós não podemos desistir. Isaac não desistiu, porque Isaac tinha promessa de Deus na vida dele. Ele tinha uma promessa de que da descendência dele, né, de Abraão, do seu pai dele, todas as nações da terra seriam benditas. Por isso, ele tinha promessa, por isso ele não desiste. Ele vai em frente e Deus abençoa Isaac de maneira poderosa. Nós vamos ver na sequência aí do texto, né, do livro, e nos próximos devocionais nós vamos estar falando sobre isso, mas eu quero parar por aqui e dizer para você o seguinte: que se Deus tem um propósito na tua vida, se você tem chamado, se você tem propósito de Deus na tua vida, se você tem promessa de Deus na tua vida, não desista diante dos inimigos. E os inimigos aqui no caso de Isaac eram os filisteus, mas nos nossos casos nem sempre são pessoas. Muitas vezes são pessoas que se levantam contra nós, mas muitas vezes são circunstâncias, sentimentos, situações, coisas aqui de dentro, coisas internas, inimigos internos e externos que se levantam. Mas certamente, se nós formos perseverantes, como foi Isaac, nós seremos também vitoriosos em nome de Jesus. Eu quero te motivar
nesse dia a não desistir diante dos inimigos que se levantam contra você, mas persiga o propósito, o plano, o projeto que Deus tem na sua vida, para que você seja abençoado e para que a glória de Deus seja manifestada através de você. Amém? Eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado por essa oportunidade, por essa palavra que nos dá ânimos, que nos motiva a continuar. Ó Deus, eu oro por pessoas que talvez estejam enfrentando inimigos na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida secular. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa dar força para que esse teu filho, a tua filha sejam perseverantes e que os inimigos batam em retirada, para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu quero orar por famílias que nesse dia precisa de um milagre, de cura, de libertação. Ó Deus, Tu és o Deus da nossa providência. Recebe a nossa oração, recebe o nosso clamor, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Que a graça de Deus seja abundante na sua casa.